presença do Sol quer falar. E o meu coração continua sentindo essa conexão, esse contato, essa construção em planeta Terra. E como podemos refletir sobre como somos filhos do Criador e, por conseguinte, criadores somos. Convido vocês a fazer uma viagem comigo. Essa viagem se inicia quando Deus, ele sente que ele precisa vivenciar o amor. Como pode um ser sozinho amar? Há necessidade de dois seres viverem, existirem, para ter a troca entre esses dois seres, o sentimento, o sentir o amor. E Pai Celeste, em seu momento de perfeição, ele era Deus, apenas Deus. Assim, a perfeição que leva a algo estar parado, porque tudo está perfeito. E quando há perfeição, não há movimento. Não há necessidade de movimento. A necessidade de movimento vem da vida. A vida, ela tem a necessidade de mover. Por isso que, na nossa movimentação, a gente aprende aqui em planeta Terra a viver. E quando iniciamos essa viagem de existir, a gente vai percebendo que a gente quer movimentar. Nós queremos viver. E Pai Celeste, ele em seu momento interior de perfeição, sentiu dentro dele a necessidade de amar. E sendo amor, essa necessidade pulsava muito forte. Por isso, ele, por um instante, decidiu deixar de ser Deus e ser um Criador. Digo isso para nós atentarmos a esses dois movimentos que são separados e unidos ao mesmo tempo. E quando ele decide ser um criador, ele cria um ser vivo chamado tempo. E este tempo é o primeiro ser que sente a necessidade de servir a esse Pai Celeste. E este movimento do tempo, da vida, é uma ferramenta onde este Deus utiliza-se do tempo para conseguir criar novas criaturas. E a partir desta criação, ser permitido a essas criaturas conhecerem a magnitude desse Deus, desse Criador. Então, quando Deus ele utiliza a ferramenta tempo para nos construir, ele fez da seguinte forma. Ele criou o tempo onde ele poderia se dividir em partículas e dessas partículas incidir a criação de novos seres. E quando o Pai Celeste ele se divide, ele permite a criação de outros seres. Então, quando nós falamos em partículas divididas, é nesse exato momento que nós somos construídos. Então, entendemos Deus como um ser inteiro que decide utilizar dessa ferramenta tempo para se dividir em pequenas partículas e dessas partículas poder ser criaturas. E
quando ele faz todo esse movimento, a perfeição desse movimento é utilizar dessa forma de se dividir em partículas. Esses seres que são criados, que nascem a partir daí, ter a oportunidade de conseguir ver Pai de uma forma menor, para ir crescendo e nesse crescimento ele conseguir entender e visualizar esse Pai. Porque quando se cria, quando se nasce, não tem a capacidade de entender e enxergar a magnitude deste Deus. Então este Deus se divide como Criador, se divide em partículas, para que assim sejam criados novos seres e esses seres, com essa divisão, consigam enxergar através do tempo cada pedacinho de seu Pai, cada pedacinho de seu Criador celeste. E este movimento, ele é eternizado, porque se esse Pai, ele é um todo grandioso e magnífico, né? Ele então vai se dividindo em partículas para conseguir assim distribuir através do tempo oportunidades para essas criaturas se construírem e também entender quem é esse Pai Celeste. Quem é esse Criador que dá a oportunidade de nós existirmos, de nós construirmos junto com esse Criador? Então, quando falamos sobre a gênese pessoal, devemos levar em consideração esses fatores e esses movimentos. Então, Pai Celeste, Deus sai dessa perfeição, que ela é estática, ela não tem movimento e parte a se movimentar para ser um Criador e poder amar. E neste movimento se divide em diversas partículas para assim existir a capacidade de criação desses seres, dessas criaturas. E vamos fazer uma viagem através dessa gênese pessoal nossa até o momento presente onde nós estamos aqui em planeta Terra, onde estamos nesse espaço. Então, quando Deus, quando o nosso Pai Celeste decide ser um Criador, ele então, através da divisão dele mesmo, ele consegue fazer com que surja uma massa criativa. Essa massa criativa é uma energia, um bloco de energia aonde pode surgir diversas criaturas. Então vamos dizer que ali é um caldeirão de energias. Essa energia criativa, muitos chamam ela de serafins, onde é uma energia disponível que dali surgindo o querer interno de cada ser, ele pode então, nesse querer interno, poder sair desse caldeirão e existir. Então, a nossa gênese pessoal, ela começa aí, quando nós somos essa massa de energia onde não temos uma consciência construída, onde não temos forma e vamos em busca dessa criação dessa forma. E este é o movimento aonde nós estamos dentro desse corpo do nosso Criador, do nosso Deus, do nosso Criador, e saímos do corpo de nosso Pai, dessa energia criativa, para conseguir buscar no tempo e nas energias dispostas desse Criador a nos construir, a ir em busca da nossa existência. Porque no primeiro movimento existia Deus. No segundo movimento existem as criaturas. Ele deixa essa energia, que é um bloco de energia aonde seres tomam a sua primeira decisão de existir, de querer existir. Aí se inicia a primeira lei do livre-arbítrio, a lei universal, né? Que rege todos nós enquanto criaturas.
Então, quando nós estamos nessa massa criativa, sem forma, sem consciência, a gente está inerte, a gente não tem consciência, a gente não tem consciência de quem nós fazemos parte do corpo celeste e somos chamados assim de serafins, ou zumbis da luz. Eu gosto de chamar de energia criativa, porque é uma energia criativa onde pode surgir tudo, mas não tem forma ainda. Há um princípio, uma potência, um potencial de se existir e de ser criado. E quando o Pai se divide, essa energia então, ela surge no universo aonde há um interior dessa energia que sente lá embaixo, lá no íntimo, uma vontade de existir. E quando vem essa vontade, nós somos magnetizados para o caos. Nós somos magnetizados para aquilo ao contrário da criação, ao contrário da vida, ou nós podemos chamar de energia antagônica a essa energia que Pai Celeste cria, que é a criação que Ele fez. E aí, quando nós somos magnetizados por essa outra polaridade, nós então tomamos a decisão de existir e vamos em busca. Quando nós fazemos isso, nós estamos dando as costas e saindo desse corpo do nosso Pai Celeste, saindo dessa célula máter, dessa partícula divina e vamos em busca da nossa evolução, da nossa construção enquanto existência. Então, quando nós decidimos sair da casa de nosso Pai, que é o corpo dele, e vamos em busca de ser alguém, ser um outro ser que não seja Deus, que seja uma criação dele, nós então vamos buscar uma independência, nós vamos buscar a nossa construção, vamos buscar a nossa existência. E neste movimento, ainda por não ter consciência, nós nos separamos desse Pai. E de início, depois, nós vamos entender que neste movimento, nós podemos trazer, depois de ir construindo a nossa consciência, como se o nosso Pai Celeste nos tivesse abandonado. Mas que a real situação disso é que nós tomamos a nossa primeira decisão na vida, de ir em busca de construir uma consciência, de construir uma forma. E quando nós buscamos esse movimento, podemos fazer um paralelo aqui em planeta Terra, quando o jovem aproximadamente com seus 18 anos, ele sente essa energia o magnetizando, de ir contra o que já foi criado, de ir contra no sentido do oposto do que já foi criado e dado para ele, em busca de uma identidade, em busca de um propósito e de um ideal de vida. E esse jovem, ele começa a contradizer o pai, todos os conselhos que o pai dá, ele não aceita, ele não obedece, ele não quer vivenciar aquilo, ele quer construir a opinião própria dele. No exercício de construção, de vivenciar e de passar o tempo, ele quer construir a opinião dele, sendo que o pai, naquele momento, já construiu e já quer facilitar o caminho desse outro ser que existe. E aí, esse filho começa a querer construir a opinião própria e não vai no caminho que o pai direciona a ele. Então, este movimento é o primeiro movimento que nós fazemos. A chuva veio dizer oi pra gente. Este é o primeiro movimento aonde o jovem ele quer ser independente, ele quer ter uma opinião formada, ele quer construir a identidade dele e também construir o propósito da vida dele.
Então esse movimento nós podemos fazer justamente esse paralelo quando saímos dessa massa de energia, essa massa de luz que é o momento exato do nosso nascimento. E quando esse jovem ele decide sair da casa do pai em busca de se construir, há uma sensação de abandono, mas que a vontade dele é tomar uma decisão de ir para longe, se construir sozinho, fazer a jornada do herói, e neste movimento ele se construir e depois de entender que a sua consciência foi construída, que a sua identidade foi construída, sua personalidade, sua forma, ele sente a vontade de voltar ao pai e mostrar que hoje ele se construiu e que ele quer ser também do tamanho de pai. Ele quer também provar ao pai que consegue também fazer as coisas, que consegue construir, que consegue ser um criador, e neste caso de si mesmo. E aí está o convívio entre o Criador e a criatura, aonde filho de Criador, Criador somos, mas que estamos aprendendo no decorrer desse tempo, no decorrer dessa divisão das partículas de Deus, a também construir e a mostrar para o nosso Deus, para o nosso Pai Celeste, o nosso Criador, que também temos capacidade e potencial de também ser um construtor, também ser um criador. Este é o primeiro movimento que nós podemos observar. E quando esse jovem sai de casa, ele não sai porque ele quer abandonar o pai. Ele sai porque ele quer se construir, construir a opinião própria dele, fazer as construções dele. E se separar do pai para também ser alguém, para também construir. E não só ficar dependente da construção que o pai faz. E quando nós entendemos essa primeira criação que Deus faz, percebemos que Ele deu todo o aparato para nos construirmos, construir a nossa consciência e nessa construção também ser um criador. E aí quando nós vemos esse espaço aqui, entendemos que Ele deixou recursos disponíveis para buscarmos nesses recursos e utilizar esses recursos para também nos construir. Então, saímos dessa inércia enquanto força criativa, enquanto energia criativa, e vamos em busca da nossa criação. Por isso, nós magnetizamos as construções que Pai Celeste fez. E neste caso, ele constrói um espaço onde podemos utilizar, um tempo que nos ajuda, nos ensina, nos matura, para assim deixarmos de ser só uma massa em potencial e conseguir construir algo, nos construir uma forma, consciência. Então nos magnetizamos para esse espaço onde nos encontramos, que é um espaço já criado, nós não precisamos criar esse espaço, ou criamos esse espaço quando também conseguimos construir a nossa identidade. E aí entendemos que Pai Celeste deixa todo um aparato, recursos e ferramentas para nos construirmos. Então saímos dessa inércia e entramos num espaço chamado planeta Terra, onde também podemos nos construir, para assim juntar-se ao Pai e conseguir construir também outras moradas, outros lugares que propiciarão vidas novas a serem construídas, vidas, seres novos a existir. E aí nos magnetizamos para esse espaço onde conseguimos então pegar um corpo já construído, já criado, para nos auxiliar, e também esse espaço já criado onde tem elementos que nós podemos utilizar para nossa construção. Então, entendemos que há este lugar onde propicia a nossa criação.
Entramos em planeta Terra justamente para construir a nossa consciência, justamente para ter um movimento de mostrar a Pai Celeste que nós queremos existir, que nós queremos a vida, queremos aprender a viver, queremos entender quais são as camadas do tempo e do espaço aonde construímos essa identidade, esse propósito de existir dentro desse ser vivo que é o universo. E podemos, de início, entender que chegamos aqui e já muita coisa já foi construída. Não visualizamos e fizemos parte da primeira construção, da construção do tempo, da construção do espaço, da construção deste corpo, desses elementos, dessa natureza maravilhosa. E por não fazer parte desta construção, entendemos que houve um Criador, aonde construiu, que a minha memória não se recorda, não tem um momento presente aonde conseguimos buscar nesses arquivos pessoais essa construção. Então entendemos que essa construção foi feita de outra pessoa. E aí continuamos a fazer esse paralelo aonde esse jovem, ele utilizou dos recursos que o pai aqui de planeta Terra fez para que ele conseguisse também construir. Então ele dá espaço dentro de uma casa, tem os recursos de alimentação, de tempo, de água, de energia, que ele possa também saber se construir, saber construir uma vida a ele, também fazer as suas construções. Então, o nosso pai humano, ele dá um aparato para a gente, recursos, para a gente também conseguir construir. A gente não começa a construir do zero. A gente é auxiliado, através dessas ferramentas, a construir. Então, de início, é dado essas ferramentas para nós construirmos. Mas haverá um tempo lá na frente, no futuro, aonde também vamos participar dessas construções, não só de receber o que já foi construído para conseguir construir, como nós estamos vivenciando isso nesse espaço. E quando refletimos sobre isso, podemos perceber a nossa parcela. Então, de início, Deus quer entregar essas ferramentas a nós para também construirmos. E aí entra no sentido dos questionamentos nossos. Será que nós não temos oportunidade de construção? Será que Deus ele já construiu tudo e nós só temos que assistir à construção dele? Ou podemos assistir à construção dele e também participar dessa construção? Podemos vivenciar através do tempo, da eternidade, essa construção. Quando vivenciamos isso em planeta Terra, podemos indo percebendo essa natureza, podemos ir percebendo essas construções. E essas construções vão dando indício de qual caminho nós podemos percorrer, de qual caminho podemos selecionar para também saber construir, também olhar para essa natureza e falar, há um princípio de construção, há um princípio que podemos aprender dessa construção para também sabermos a ser construtores, a sermos criadores. E quando vivenciamos esse contato próximo com a natureza, algo que já foi criado pelo nosso Pai Celeste, podemos então acessar mistérios, conhecimentos dessa construção. E ao ponto de observar, com a ajuda do tempo, e percebendo essas partículas dessa construção que vão refletir este Criador. Assim podemos visualizar, ver diretamente o nosso Pai Celeste, a imagem do nosso Criador. Porque percebemos as partículas, percebemos as células, as moléculas que foram se construindo
até chegar ao ponto de ter uma forma, uma consciência, uma vida e o movimento dessa vida enquanto os nossos olhos alcançam essa construção. E percebendo este contato, este ser pode então observar como é feito e ele então ir galgando, recebendo conhecimentos para também saber construir, fazer parecido, saber buscar a perfeição da construção. E quando nós acessamos esses mistérios através do santuário da natureza, enquanto nós observamos a construção, também recebemos conteúdos que nos fortalece, nos favorece a essa construção. O quão você consegue enxergar o pulsar da vida quando você está na natureza? Quando você está nas montanhas, quando você está numa praia, numa cachoeira, num rio, no mar. Você consegue perceber esse pulsar da vida? E que esse pulsar da vida ele te traz um aconchego corporal e físico, ao qual nos ensina a viver, nos ensina a querer preservar a vida, a ver a harmonia dessa vida e assim querer buscar a existência também? E enquanto seres humanos, quando nós magnetizamos o primeiro contato, que é a energia antagônica a essa criação, que é a inércia, que é um movimento da não-vida, né, da destrutividade, nós vamos entrar em contato com essas partículas através, então, da polaridade positiva e a polaridade negativa. Então, dos elétrons e dos prótons. E entender como essas polaridades nos auxiliam nessa construção, tanto da nossa independência, da nossa identidade, quanto também das construções externas que realizamos. E este é o movimento principal aonde nós vamos construir a nossa humanidade, o nosso fator humano. E podemos refletir sobre as construções que nós andamos fazendo, que é uma construção aonde podemos perceber essa construção da vida e ao mesmo tempo perceber a destruição, a desconstrução da vida. E esses dois movimentos de contrastes, nós podemos utilizá-lo para criar uma consciência, para criar então, dentro dos opostos, um eixo de entender que existe uma energia e sua polaridade e a outra polaridade antagônica dessa energia. E saber olhar esses dois pontos vai nos ajudar a construir a consciência dentro do contraste, dentro do paradoxo, dentro do tempo. E quando construímos essa consciência, utilizamos também esses recursos que nós podemos utilizar para construir. Mas a construção, ela se inicia, mas ela precisa ser completada para ter uma forma, uma consciência, um ideal, um propósito, e assim conseguimos ver o inteiro. Porque se não vemos o inteiro, ainda não foi concluído este inteiro. E aí nós percebemos que o caminho não foi percorrido. E quando nós vemos esses antagonismos em planeta Terra, podemos perceber em qual parte nós estamos construindo. Em qual parte nós estamos buscando recursos para nossa construção pessoal. Enquanto um corpo, enquanto uma essência,
enquanto uma consciência, enquanto uma alma. Essas construções são feitas por cada ser, porque nosso Pai Celeste respeita o livre-arbítrio, respeita a decisão de cada ser existir. E nessa primeira decisão de existir, esse ser também tem o livre-arbítrio de decidir se construir. Qual parte deste novo universo, deste novo corpo, ele vai se construir, ele vai querer ser. Então, é nos dada a oportunidade também de selecionar o que nós somos. Que tipo de ser nós somos. Se temos livre-arbítrio, podemos decidir isso também. E é respeitada essa decisão. Cada ser tem essa decisão. Só que entramos num espaço onde está construídas as coisas, onde não decidimos como formatar essa construção desse corpo físico. Então, nos é emprestado esse corpo físico para conseguirmos, através desse viver dentro desse corpo, e decidindo qual parte nós queremos construir. Isso é uma ferramenta que nós podemos utilizar. Mas eu não tomei a decisão de cada partícula deste corpo. Será que não? Será que não selecionamos aprender com esta matéria para conseguirmos criar uma consciência e decidir como será o meu corpo? Como eu construirei um corpo para mim? Este corpo que vos fala selecionou então este tempo, este espaço para se construir. E nesta construção da minha consciência, tomar a decisão de compartilhar com vocês como é feito essa existência, como é construído um ser. E é interessante podermos então construir a nossa consciência para depois percebermos a magnitude da construção de Pai Celeste, do que Ele fez para a gente, do que Ele construiu. E assim Ele permitir que nós vejamos a construção dele através da capacidade construída em nós, que ele deu esses recursos de potencial, mas buscamos com o nosso livre-arbítrio construir este corpo consciência, para assim conseguir compreender a magnitude dele, conseguir compreender a natureza e as construções que ele fez. E nós vamos conseguir enxergar essa construção a partir daquilo que nós construímos, que é a nossa consciência. Então, como entendemos Deus, como entendemos o Criador e como entendemos a natureza, a construção que foi feita por Ele, é através daquilo que nós decidimos, é através da nossa construção da consciência. O porquê que muitas pessoas pensam diferentes nesse tempo e espaço? Porque cada um está se construindo e nesta construção vai galgando dentro de si essas percepções, e essas percepções vão sendo ampliadas com o tempo, com a maturação do tempo, mas a pessoa só vai conseguir enxergar aquilo que a capacidade dela, a construção que ela fez, permite ela enxergar. Então, se vamos depurando e refinando as nossas percepções, a nossa consciência, vamos entendendo camadas mais profundas dessa construção, que nós conseguimos enxergar, que nós conseguimos nos aproximar e entrar em contato. Então, o conceito da natureza dessa construção e o conceito de Deus parte de mim, parte da minha construção, das minhas decisões de querer enxergar o que eu consigo enxergar. Por isso nós vemos
dentro das construções, as diferentes percepções das pessoas. Para algumas pessoas, os mistérios da vida estão tão nítido, não só nas cores, nas vibrações, na energia, na construção, na movimentação da vida, e para outros não. Para outros sentem a necessidade de ir ali e querer destruir, querer tirar a vida daquele outro ser. Quantos não foi numa árvore e arrancou uma folha? Quantos não entendeu o que a folha significa, os conhecimentos dentro de uma folha, para se pedir o contato, para se pedir a permissão de utilizar aquela folha para uma construção, tanto de si quanto de fora, e perceber e respeitar a vida que está entregando essa folha para nós. O quão esse contato, ele é diferente para cada ser, ele é diferente para cada consciência. E imagina o contato deste universo, desses conhecimentos que estão entrelaçados nessas partículas que foram subdivididas e que foram se construindo, que nasceram através dessa criação inicial de Pai Celeste, aonde disponibiliza os seres de existir ou não, de tomar a decisão de existir ou não. E quando refletimos sobre isso e entendemos que a minha visão sobre Deus, ela parte do que eu posso perceber, do que eu posso utilizar dos recursos emprestados para perceber. E que cada ser que nós vemos ao nosso redor é a semelhança desse Criador, é a imagem desse Criador que eu consigo alcançar, que eu consigo construir e perceber. E se essa construção ela vai crescendo, a gente vai conseguindo então juntar todas as partículas que nós temos capacidade de detectar, para assim conseguir visualizar um pedacinho maior de nosso Pai Celeste. Porque quando nos dividimos em partículas, vamos à minúcia dessa construção. Mas o nosso Pai Celeste, ele é esse corpo universo. E nós não temos ainda a capacidade de enxergar de uma só vez esse corpo. Então, como que nós vamos conseguir enxergar esse Pai Celeste? Através dessa ferramenta, desse ser vivo, que é o nosso tempo. Que é o tempo. O tempo é nosso e nosso tempo é. O tempo é nos dado e nós precisamos aproveitar esse tempo. E saber acompanhar esse tempo, para que assim consigamos entender essas camadas mais profundas. Senão, nos desconectamos desse tempo. E desse tempo nos desconectamos ao ponto de não conseguir perceber essa divisão para conseguirmos enxergar nosso Criador. Então, para conseguirmos enxergar esse Criador, temos que, através do tempo, ir enxergando cada partícula que ele fez para assim conseguir ter uma imagem maior de como nosso Pai Celeste é. Então, eu, enquanto este corpo, sou uma partícula de Deus. Sou uma partícula do Criador. E que, conforme a minha percepção, as minhas atitudes e os meus comportamentos, vocês podem perceber a imagem e semelhança desse Criador. Mas visualizamos muitos dos nossos comportamentos indo contra a vida, o lado oposto da vida. Como que eu consigo visualizar um Criador que é vida, que quis se subdividir para que outros seres fossem criados e conseguissem construir a sua consciência para percebê-lo e poder amá-lo e reconhecê-lo? Sendo que quando eu olho para esses outros seres que buscam o lado oposto disso, mostram comportamentos destrutivos e nocivos tanto para si quanto para outras pessoas. É uma imagem que eu consigo enxergar desse Criador. É uma imagem perfeita? É uma imagem bem construída? E aí, através dessa imagem, eu percebo então que a minha classificação do que é Deus e que não é Deus parte de mim, dos meus conceitos, da minha consciência? Ou realmente é essa construção, é essa imagem de Pai Celeste? Só que entende que nesta construção onde nós estamos, nós vemos
muitos tipos de imagens de Deus, muitos tipos de imagens antagônicas à imagem de Deus. Por quê? Porque vivenciamos essas polaridades para nós decidirmos, para nós nos construirmos e ir conseguindo perceber cada vez mais essas imagens de Deus. Será que percebemos que nós somos partículas de Deus e entendemos a nossa responsabilidade sobre a nossa existência e também como os nossos irmãos, outras partículas de Deus, conseguem enxergar esse Deus, conseguem enxergar esse Criador? Isso faz parte do nosso processo de construção. E o quão o nosso conceito de Deus está atrelado à nossa construção. O quão que a gente enxerga o que está acontecendo e correndo em planeta Terra faz parte ou não dessa imagem de Deus, dessa conceituação de Deus. E aí, quando eu vejo essas duas polaridades vivenciando o tempo e o espaço aqui em planeta Terra, eu crio o conceito de Deus para mim. Como Deus criou tudo, e nessa criação eu vejo tanto a vida quanto a morte. Eu vejo essas duas polaridades dessa energia. O quão eu percebo que algo foi criado para a gente se assemelhar, para a gente perceber e nos construir através do santuário da natureza, mas ao mesmo tempo eu vejo tantas tragédias e acontecimentos que estamos vivenciando em planeta Terra. E aí vemos duas imagens distintas desse Criador. Qual será a real? Qual será o conceito que nós criamos dessas imagens? Que também parte da nossa percepção. E aí eu construo um Deus que destrói, que mata, que castiga? Ou é a minha percepção, a minha construção da minha consciência, que ainda enxerga Deus como um Deus destrutivo, um Deus que cria para matar, que cria para destruir, que cria para esse ser obediente, que castiga se esse filho não obedecer? Ou eu posso me assemelhar através desse corpo, dos recursos que nós temos, e nessa construção entender os mistérios desta construção para termos melhores conceitos sobre Deus, melhores conceitos sobre esse Criador. E aí podemos perceber qual foi a nossa construção até agora para a gente ter esse conceito de Deus. Quando nós acreditamos no bem e no mal, nós estamos vivenciando essa construção. E essa construção do bem e do mal, ela é vivenciada nas partículas. E nessas partículas existem polaridades. E essas polaridades, elas resultam no que é chamado de bem e de mal. Mas que é algo construído por nós.
o bem e o mal é construído por nós. O mal não é construído pelo Criador Celeste. Se ele tivesse essa capacidade de construir o mal, ele não seria esse Pai Celeste. Ele não se dividiria para outros seres existirem. Porque aí não teria vontade do amor, de poder vivenciar o amor, de poder vivenciar a vida. E nós vamos entender essas conceituações ao longo do tempo para podermos construir mais apurado conceitos, a nossa consciência, para entender o porquê que nós estamos aqui vivenciando tudo isso. Por que é permitido a gente vivenciar as duas polaridades? Por que nós vivemos o sofrimento e a dor? Esse Criador, ele não vê, ele não enxerga que nós, o que estamos passando aqui? Então, eu trago através desses diálogos a nossa conversa, a conversa para buscarmos os nossos questionamentos, buscarmos as nossas construções. E através desse diálogo, nós podemos construir nossas consciências e tomarmos nossas decisões para entendermos qual que é o nosso papel, o que vem da gente, o que vem do Criador. E assim podermos viver melhor a cada dia.